Bem, pessoal, até que enfim a gente chegou ao último vídeo da nossa série de vídeos sobre semiótica e discurso. Nós estamos lendo o que é discurso dentro da semiótica a partir do dicionário de semiótica do Greimar com Courtet. A gente vai extrair dali nas 11 definições que ele vai colocando. A gente vai tentando entender o que a gente pode garimpar ali, novas informações amadureceram a ideia de discurso para a semiótica, mas o objetivo do vídeo é terminar aquela linha que a gente veio caminhando ali sobre conceitos do próprio Greimar no dicionário de semiótica. Para o vídeo ficar mais... Vamos partir assim, do conceito geral, vamos partir do método dedutivo, né? Vamos partir do método geral, da linha geral para a linha mais específica. Então a gente pode, nessa reta final, né, e nesse pódio que a gente vai chegar, a gente tem a complexidade do conceito de que é discurso. A gente pode já usar o conceito de discurso como uma unidade de sentido, o que a gente vai chamar de um todo de sentido, que pode ser uma palavra, né? O suporte, a parte formal, a gente não tem uma mensuração do que pode ser. Às vezes um grito de guerra, ele é um discurso. Às vezes uma bandeira, uma charge, ela é discurso, porque é um todo de significação e está dentro de outros discursos. Então, ao mesmo tempo que você tem algo, você estuda um grito fora, quando você junta essa unidade de sentido a outras unidades de sentido, aí você vai tendo a configuração do discurso. Então é normal, por exemplo, vamos pensar aqui em questão hoje política, né? Vamos falar de discurso político. É natural que quando você evoca o discurso político, nós tenhamos aí certas palavras de ordem dos discursos políticos. Então, uma fala isolada sobre racismo, sobre cota, ela vai estar isolada, mas ela vai se compor a uma espécie de discurso progressista, por exemplo. Ou você fala de meritocracia, né, ou um ultraliberalismo econômico, né, liberdade, menos impostos, você tem esses elementos também, que são microdiscursos, unidades de discurso, que vão fazer e vão se identificar com o discurso total, por exemplo, do eixo mais conservador, o eixo liberal, econômico e tudo mais. Né? Então é simples, a gente quando percebe certas falas, palavras, imagens, vídeos, não tem tamanho do que é uma unidade discursiva. Ela vai se aglutinando ou não dentro de uma unidade que a gente vai chamar, que o Greimar usa a palavra conteúdo, mas que a gente pode chamar também de ordem, de unidade, de temática. Então é muito interessante a gente perceber isso. Então hoje a gente tem, por exemplo, só para a gente poder começar o vídeo com exemplos, a gente tem uma tendência hoje a um discurso que é muito recorrente no mundo econômico, é da hiperinflação ser baseada no excesso de impressão de moeda. É uma informação que, dependendo para quem estiver assistindo, aí ela é algo isolado e não faz um sentido tão importante. Mas ela unida a outras falas, ela já é uma questão ideológica. Você decifra nela a escola de Mises, né? A escola austríaca, por exemplo, também. Né? Então, cada composição, cada fala, cada frase, ela pode ser um discurso e ela vai se somar a outros discursos. Uma palavra pode ser um discurso também, ok? Então, nesse momento aí, o que a gente vai chamar de o que é um discurso até então? Não tem uma forma. E aí a gente vai chegar exatamente lá no que o Greimar vai falar, a gente vai daqui a pouco para o texto, vai fazer essa leitura rápida ali, entre aspectos de sintaxe e aspectos de semântica. Esse aqui é um ponto importante do texto. Né? Eu não posso falar de que discurso seja essencialmente feito por sintaxe, aspectos sintáticos e aspectos semânticos. Não necessariamente. Não necessariamente eu posso afirmar isso. Olha, para a gente ter
um discurso, a gente precisa compor, ter uma ordem sintática. Mesmo o discurso literário, né? Quando a gente fala do discurso literário, porque precisa de literariedade, tem uma forma, né, certa, a poesia tem métrica, existe o estranhamento, metáfora, a gente está falando de aspecto sintático. Realmente o discurso literário ele tem uma amplitude sintática, mas não é regra, porque existe uma conotação, é o que ele vai chamar de conotação, é o que? A gente olha o discurso e diz, olha, ele faz parte de um grupo. Os discursos fazem parte de grupo, então é a necessidade de que quando a gente entenda discurso, a necessidade de que a gente entenda grupos. Isso é muito legal. Então, por exemplo, eu preciso conhecer o grupo do discurso político. O discurso político, ele é um conjunto. O discurso literário, o discurso feminista, o discurso ultraliberal, o discurso austríaco, da escola austríaca. Aí você vai falar, não, mas você está confundindo teoria com discurso. Sai do campo teórico e vai para o campo discursivo. Na medida em que vai ter uma função aí. Na medida que ele vai propagando ideologia. Que é algo comum, mas que as pessoas, quando a gente fala de ideologia, as pessoas tremem, meu Deus e tal. E nada a ver, ideologia está em tudo. Está no meu vídeo, tá. E não é um elemento... É um elemento inerente. Ele faz a cola dos discursos. Ele soma esses componentes. Tá? Então, antes da gente ir lá para o texto, fazer a análise do item 9, 10 e 11, passar rapidamente, eu queria fechar com vocês essa ideia de que, basicamente, a gente tem duas visões para definir o que é discurso. Uma de que a gente teria que olhar o discurso pelo seu aspecto sintático e semântico, ir lá e ficar decompondo estruturas e tal. E outra, que a gente vai chamar aqui de conteúdos, que ela independe da estrutura sintática e semântica. Um discurso ele pode ser feito somando um nível de conteúdo que dentro desse conteúdo tem palavras-chave, tem uma escala de valores. Então é como palavras de ordem para os espectros ideológicos. Tem certas palavras de ordem que são muito importantes. Então hoje, por exemplo, a gente tem a palavra liberdade. A palavra liberdade ela é cara para os dois polos ideológicos que a gente tem hoje. Quanto mais polarizados vão tendo, mais acirradas as tensões e mais a palavra liberdade vai adquirindo sentidos diferentes para cada espectro ideológico. Então ela já está ali dentro de uma hierarquia de valores. Né? Então você pega um discurso político de direita tradicional, você vai ter algumas palavras de ordem clássicas. Né? Palavras clássicas, assim como o discurso de esquerda, a gente vai ter certas palavras clássicas que vão organizar a cabeça de quem está... Na verdade, não é que elas vão organizar, mas elas são especificamente para aquele público. Né? É o que ele vai chamar aqui de conteúdos organizados de modo até epistemológico. Facilita a organização. Então, quando um político ele conversa com determinado grupo, ele sabe exatamente o que ele tem que falar, que aquele grupo está ali por aquelas pautas. Então, ele pauta exatamente... para ele, talvez ele não esteja pensando em análise do discurso, talvez ele não esteja pensando em semiótica. Mas nós que somos analistas, a gente está vendo ele usar esse recurso. Então, quando um político sobe no palanque para um público e ele pauta o que ele fala, e ele sabe exatamente o público que ele está falando, e aquilo é caro para aquele público. Então é aquele processo do destinador, né? Destinador manipulador, que é normal, todos nós somos. Né? Então há o contrato fiduciário entre aquilo que eu acredito que você está falando. O que você está falando é o que eu quero comprar. Exatamente isso que eu quero. Então se você fala num discurso de esquerda, entre reparação histórica da escravidão, né? Eu estou alinhado àquele perfil ideológico, eu vou comprar aquilo. Se eu estiver na direita e falar ideologia de gênero, é caro para mim aquilo. Então não é só, o discurso tem uma função cognitiva, de organizar cognitivamente a pessoa. Né? É o que o Guimard vai chamar de conteúdos que são colocados. Então já deu para perceber que o discurso está na linha do quê? Está na linha do conteúdo mesmo que é dito. E é um público específico, se a gente for pensar. Não está isso no texto, mas a gente pode. Vamos lá pro texto, fazer a leitura de algumas questões pontuais para a gente estudar mesmo o que o Guimard está falando, não sair disso, tá? Para a gente poder ter essa noção ideal.